certeza. Isso. Amém. Estamos ao vivo agora. Oh, Com certeza. pode começar. A gente já pode começar ou a gente aguarda uns 2 minutinhos? Já está ao vivo aqui no YouTube. Pronto, tranquilo. Então, bem, minha gente, boa noite. Nós estamos aqui diretamente do canal do Tiago Winer, né? Eu sou entrevistador da noite, sou colunista do portal Olhar Dinâmico, e a gente vai ter um bate-bola, um papo super bacana com o escritor Tiago Winer e com a palestrante Islândia Piauilino. É um nome bem atípico, né? Porque leva o nome do estado dela. Então, que é o Piauí. Então, nesse momento, eu queria pedir, por uma questão de honra, que você, Islândia, se apresente como mulher, como hoje a gente tem um empoderamento feminino, a representação feminina muito forte, diante de tantas lutas que a gente tem, e a mulher tem alcançado o seu papel grandioso de destaque, não é verdade, Tiago Winer? Então, você se apresenta e a gente continua o nosso bate-papo. Certo. Muito boa noite a todos, Fábio, Tiago Winer, e todos que estão nos... Boa noite. Você está me escutando? Bem? Estou. Tudo bem. Ótimo. Certo. Eu sou... Bem. Tá. Fábio, Tiago Winer. É um prazer muito grande estar com vocês aqui nessa live, pessoas espetaculares. Meu nome é Islândia Piauilino, sou professora, palestrante, ao longo de 15 anos, né, com os cursos de comunicação verbal e oratória. Também sou Prêmio Internacional Ibero-Americano, Elevados Solidários de Ouro, a primeira mulher brasileira a receber essa premiação, e a gente tem muito orgulho, muita honra em representar essa mulher brasileira, a mulher nordestina, piauiense, fazer com que essas mulheres também possam, de alguma maneira, se inspirar no nosso trabalho e a gente poder representar essa mulher da melhor maneira possível, levar o nome dessa mulher brasileira, evidenciar essa mulher e, assim, muitas outras coisas, né? Ok. Com certeza, né? Então, seja bem-vinda a esse nosso bate-papo, que vai durar em torno de mais de 1 hora, né? Vocês têm grandes coisas, grandes surpresas para falar. Passar a bola aqui para o escritor Tiago Winer, onde ele vai discorrer todo os seus pensamentos, o seu currículo também. Boa noite a todos que estão acompanhando a entrevista aqui no canal no YouTube. Boa noite, Islândia. Boa noite, professor Fábio Júnior. Eu sou escritor, poeta Tiago Winer, da cidade de Viçosa, Minas Gerais, e desde criança eu sempre gostei de literatura, poesias. Sempre tirava ótimas notas em redações, e com 9 anos de idade eu coloquei como meta escrever um livro. E anos mais tarde, depois que eu formei, em 2 cursos, ingressei na carreira pública administrativa, eu fui realizar esse sonho de criança. E, graças a Deus, hoje, com meu esforço e dedicação, já lancei o livro As Regras Simples da Vida, e esse livro me levou longe. Mas não vou falar agora, né? Durante a entrevista eu vou dar maiores detalhes sobre as minhas premiações na literatura. Primeiramente, Islândia e Tiago, eu queria perguntar a vocês como vocês se cruzaram. Piauí com Minas Gerais. Olha só. Pode Quem responde primeiro? Então, esse livro As Regras Simples da Vida, eu fui longe. Eu ganhei um prêmio na Argentina, o evento ibero-americano, o Nevado Solidário de Ouro. Eu fui o único representante do Brasil na minha categoria escritor-poeta. E a Islândia, ela foi selecionada na categoria dela palestrante em oratória do estado dela. E quando saiu a seleção das pessoas, né, e foi também o Jefferson Kim, que é repórter, jornalista e ator lá do Rio de Janeiro. E eu entrei em contato com eles pelas redes sociais. Das redes sociais a gente teve um contato maior pelo WhatsApp.
E a gente marcou de ir juntos no mesmo voo, saindo de São Paulo para ir para a Argentina. E o primeiro contato que eu tive com a Islândia foi em São Paulo. Mas 2 meses antes, a gente já estava se conhecendo, trocando ideias, informações pelo WhatsApp e pelo Facebook. E é uma grande... E montando essa parceria, né? Sim, ela é uma grande pessoa e palestrante, e esse prêmio caiu muito bem para ela. E parabéns para nós 3 brasileiros, que foram os únicos representantes aqui do Brasil. E foi incrível essa premiação lá, e sempre vou guardar esse dia na memória, mente e coração. Islândia, você como se sentiu a cruzar e encontrar Thiago Winer, né? Qual foi as suas percepções, sensações no sentido profissional, né? Porque vocês montaram uma parceria, hoje vocês são parceiros de trabalhos. É verdade, Fábio. O Thiago foi um anjo, né, que apareceu na minha vida, porque ele é essa pessoa maravilhosa, super inteligente, uma pessoa que escreve muito bem, com muita propriedade. E assim, antes de nos conhecermos pessoalmente, eu já admirava o trabalho dele, o livro, as conversas, né, que nós tínhamos ali para alinhar a nossa viagem juntos e a gente poder combinar tudo direitinho. E realmente saiu tudo assim. Deus proveu que deu tudo certo. Quando nós chegamos em São Paulo também, a gente concedeu algumas entrevistas, visitamos a Biblioteca Central de São Paulo para conhecer um pouco a cultura e levar isso, né, para a Argentina, porque lá estavam 23 países ibero-americanos que falam espanhol e o português, incluindo países da Europa, como, por exemplo, Espanha e Portugal, por conta da identificação linguística e cultural que esses países têm. E, assim, foi maravilhoso. A gente ficou mais de uma semana na Argentina. Logo deu uma sinergia, né? Isso é super importante nas relações de trabalho. Foi um encontro de almas, né? Porque, como eu te disse, ele é essa pessoa... Ele traz essa energia maravilhosa, energia muito positiva, é muito otimista, ele acredita, a gente já visualizava e vislumbrava toda essa nossa viagem, já chegando naquele país e pisando naquele tapete, com tantas personalidades fantásticas, pessoas de vivências. Carregando a bandeira do Brasil, né? Assim, no sentido da pátria, o sentido de fazer uma representação internacional. Isso é super importante nos momentos atuais que a gente está tendo, né? A gente representar bem o nosso país. Isso, e a gente foi muito bem acolhido lá na Argentina, aquelas colocações que a gente fazia ao longo do tempo, a rivalidade no futebol, isso tudo, sabe, caiu por terra, porque eles nos acolheram muito bem, com toda disposição, com toda alegria. A gente andava nas ruas com a bandeira do Brasil e eles apreciavam e respeitavam. Então, houve muita civilidade, e aí aquela rivalidade tradicional, ela já foi vista de outra maneira, né? Amenizou bastante. Então, eu diria que nosso coração ele é um pouco argentino. É dividido, é Brasil, Argentina, e fora os outros países também que compunham essa premiação. E lá vocês sentiram, de certa forma, um só Brasil, uma só Argentina, né? Todo mundo se juntou, né? E viveu um único momento, né? Então, eu queria que vocês falassem para o público como é que se dá essas categorias de escolha do Prêmio Nevado, né? E como vocês foram selecionados, né? Então, a gente passa a bola para Thiago. Thiago vai dizer como foi a categoria dele, como ele foi selecionado e ele chegou a receber a premiação. Porque a gente fala do prêmio, né? Mas a gente não fala desse caminho percorrido, que, na verdade, é uma maratona que a gente tem, né? Vocês passam por uma seleção com vários critérios, uma maratona. Então, é importante dizer esses méritos
para as pessoas que foram por etapas, para depois chegar à premiação e vocês estarem lá internacionalmente. E sendo reconhecido no Brasil em vários portais, inclusive o portal Olhar Dinâmico deu várias matérias, né, sobre a premiação. Então, isso a gente percebe que tem um reconhecimento da opinião pública. É verdade. Assim, foram etapas, metas, né? Primeiro eu tive que escrever meu livro, registrar na Biblioteca Nacional do Rio. Depois eu coloquei esse livro para ser vendido no site Clube de Autores. Aí eu pensei, agora eu vou ter que divulgar nas redes sociais, que é um meio de comunicação gratuito. Aí eu criei uma fanpage, eu criei um Facebook de escritor. E o que eu fiz? Eu entrei naqueles grupos de poetas, até de outros países também, na Espanha, Argentina, enfim, outros países que falam outras línguas, e eu comecei a postar o livro, o link da venda. E num certo momento, né, depois de uns... eu comecei a publicar o livro nas redes sociais para vender em julho de 2016. Aí, ano passado, eu abri meu Facebook e eu vi que tinha uma mensagem diferente. Aquela mensagem inbox. Aí do lado tem outro tipo de mensagem, né? Que quando a pessoa não é seu amigo em comum. Aí eu cliquei na mensagem, estava em espanhol, eu não entendi muito bem, eu tive que traduzir. E aí estava escrito que um membro da organização gostou muito do meu livro, meu release, né? Que quando você entra no site, as primeiras 14 páginas é gratuito para o leitor ler. E um membro dessa equipe da organização Ibero-Americana, o Nevado Solidário de Ouro, achou interessante meu livro e me selecionou. Mas, assim, eles queriam uma prova física. Então, eu tive que enviar meu livro para a Argentina, até saiu um pouco caro. E depois que eles receberam, leram o livro, confirmaram a minha seleção, minha participação no evento, que ocorreu entre os dias... Você recebeu algum incentivo para desenvolver o seu livro? Algum incentivo público? Algum incentivo independente? Como se deu esse seu desenvolvimento do livro, né? Porque eu percebi que você falou para poder enviar o livro para ser vendido internacionalmente seria muito caro, né? Aí nos remeteu se você recebeu algum incentivo público ou privado aqui, ou independente também. Assim, para viajar, eu tive um apoio da prefeitura de Cajuri, né, na cidade que eu trabalho. E eu tive que levantar o resto do dinheiro com rifa. Mas, tirando essa ocasião, outro incentivo partiu de mim, né, assim, correr atrás. A construção do livro... O livro foi independente, né? Você custeou o seu livro. Eu sou escritor independente. Então, eu escrevi o livro, eu levei 2 anos para escrever o livro, registrei. A única coisa que eu não fiz foi revisar o livro, porque não é da minha alçada essa questão da... Assim, eu não sou professor de português, né? Então, eu tive que contratar uma professora de português experiente, capacitada. Ela revisou meu livro. E fazer a revisão final do livro. Exatamente. Aí depois que eu lancei para vender no site. E o evento lá na Argentina ocorreu entre os dias 6 e 9 de novembro. E eu fiquei muito feliz com essa seletiva. Assim, eles convidam as pessoas que falam as 23 línguas, português e espanhol. E o que eu entendi, os membros desse evento, eles ficam olhando assim, pesquisando na internet, quem assim merece um destaque, que tem capacidade, talento, e a mídia tradicional não dá espaço. Aí, depois que eu fui lá, recebi o prêmio, eu conversei com o organizador, o presidente, o Rulo, ele me disse exatamente isso, é um evento voltado para pessoas que têm talento que a mídia tradicional não dá espaço. E eu fiquei muito feliz com essa premiação. Então, é um incentivo a produções independentes, né? Que, de certa forma, a mídia tradicional ela não contempla com esses
eventos e esses reconhecimentos públicos. Exatamente. Eu gostei muito desse evento porque tem muitos talentos escondidos nos 4 cantos do mundo, mas por falta de apoio financeiro e outro tipo de apoio, assim, não destaca, e isso é uma pena, né? E eu, né, dei os parabéns ao Rulo, né, e aí toda a equipe, os membros do evento. Tá faltando isso mais no Brasil, né, fazer esses tipos de eventos no qual valoriza a arte como toda. Muito bom. Isolândia, como se deu esse processo seu de chegar até a premiação e como tudo ocorreu? Bem, Fábio, como eu te falei, eu já trabalho os cursos de comunicação verbal e oratória ao longo de 15 anos. Perfeito. Já treinamos centenas de pessoas, dentre essas advogados, ao longo de políticos. Perfeito. Treinamos centenas de pessoas, dentre essas advogados, ao longo de políticos. Perfeito. Está repetindo? Centenas de pessoas, dentre essas advogados. Pausou a sua imagem. Foi, né? Tá. Agora foi. Pausou. Problema técnico. Pausou. E agora? Agora está normal. Agora eu estou ouvindo você normal, porque ficou a sua voz, de certa forma, saindo e a gente não vendo você falando. Certo. Então, vou repetir rapidamente. Certo. Então, não, tranquilo, fique à vontade. Tá certo. Ao longo de 15 anos, a gente já faz esse trabalho aqui no Piauí, em comunicação verbal e oratória. Já treinamos centenas de pessoas, dentre essas advogados, professores, coaches, políticos. E nós fizemos também um trabalho nacional, onde a gente trouxe, né, um jornalista que tem uma vivência no SBT de 10 anos, consequentemente na Band, que foi o Melo Júnior. E isso foi ganhando uma visibilidade, né, o nosso trabalho. Posteriormente, eu me inscrevi para a premiação, vi que tinha, né, várias vagas para o mundo, os países ibero-americanos, eu fiz a minha inscrição, e aí eles apreciaram, aí fizeram toda aquela sabatina, também mandei vídeos, e aí eles, olha, Islândia, seu trabalho é bem dinâmico, você consegue fazer isso, você consegue discursar e ao mesmo tempo você brinca com a voz, porque a gente brinca, nós fazemos 20 vozes, e toda essa dinamicidade, e traz um pouco de humor, e eles foram juntando todas essas peças, e a gente conseguiu o nosso nome ser selecionado. E daí, foi quando eu conheci também o Thiago, né, que ele tinha sido selecionado, e aí então a gente marcou tudo direitinho para nós viajarmos. Mas demanda uma série de coisas, paciência, etapas, não é tão fácil, foi um pouquinho complicado, mas nós chegamos exatamente por ter toda essa vivência, essa maturidade com a comunicação, também um reconhecimento, né? Isso, desenvolvemos também um trabalho solidário, a gente existem projetos que a gente faz parte desses projetos, como, por exemplo, inserir pessoas carentes dentro de um período de carnaval. Então, aquilo ali vai gerar emprego para os barraqueiros, vai tirar as crianças, né, de situação de risco. Então, foram várias coisas que foram apreciadas pela organização e que a gente juntou, mandamos um livro também, né? Não foi só um currículo. Todo um portfólio, né? Exatamente. E isso contribuiu fortemente para que nós tivéssemos, né, esse êxito fantástico para receber essa premiação internacional ibero-americana. Uhum. Maravilhoso, Islândia. Vamos para um bate-bola, educação, cultura e arte. Vocês estão na Berlinda. Islândia, arte. Vamos falar de arte, né?
Porque você tem uma atuação que liga também você à arte. Como é que você percebe a arte como uma importância fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade, de uma cultura, de um povo, de uma região? Eu acho que um povo sem arte é um povo pobre. A arte é tudo. A arte faz você viajar, a arte, ela promove a paz, ela traz alegria, ela traz alento à humanidade. Já pensou esse momento que nós estamos vivendo hoje, uma pandemia jamais vista na nossa geração? Se nós não tivéssemos, né, toda essa ligação de estarmos uns com os outros, as lives, a música, ela deu uma movimentação muito grande, e nesse momento nós passamos a dar muito mais valor à cultura, à arte, porque ela é imprescindível, ela é que move a nossa vida. Então, eu a vejo... E o que a arte ele liga à sua causa, né, do empoderamento feminino? Ela liga em todos os aspectos, porque o empoderamento feminino é algo que está muito em alta, que se fala muito, né, todos os dias. É a mulher à frente de uma pasta importante, a mulher negociando, a mulher administradora, a mulher à frente de uma empresa, na política. Mas em tudo a gente precisa de arte. Quantas mulheres, por questão de conveniência, questão cultural, às vezes elas têm vontade de se expor mais, fazer uma peça teatral, cantar, dançar, e às vezes elas se esquivam de tudo isso, né? Produzir coisas, né, da arte. Produzir, né? Coisas. A arte é um universo enorme. Às vezes tem vontade de fazer um vídeo, mas ela sabe, fica comedida, achando que ela não tem condições, ela não tem competência, ela está no lugar errado. Então, a gente... Por exemplo, dá uma entrevista. Uma entrevista. Quantas mulheres... Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Claro. Teve uma inauguração de um determinado órgão aqui em Teresina, e a pessoa foi convidada na mesma hora, porque era para colocar o nome da mãe dela nesse órgão público. E aí, de repente, ela vai lá para frente, chama a família, e daí ela diz... aí a pessoa lá do cerimonial pede para ela, né, falar algumas palavras em agradecimento, falar um pouco da mãe dela, que realmente a mãe dela era uma oradora, falava super bem, embora a formação cultural dela não fosse tão elevada, mas ela tinha essa capacidade. E daí ela ficou louca, ficou gelada, amarela. Aí eu só vi ela e os políticos: Islândia, faz favor, você poderia falar aqui no lugar da fulaninha de tal? Entendeu? Aí eu disse: posso, tudo bem, tranquilamente. Então eu falei lá de improviso, mas a partir daquele momento eu disse: você vai fazer o curso de oratória comigo, porque você deixou de se promover. Maravilhoso. Porque deixou você de mostrar... é um pontinho dentro do universo feminino que estava ali, no papel de destaque, né, de protagonismo, né? E a sua colega não chegou lá. Justamente porque a gente ainda existe essa diferença na sociedade, né? A mulher cada dia mais está avançando, mas ela ficou muito tempo sem alcançar todos os espaços que ela assim desejasse. E aí ela fez o curso comigo de oratória. Nós fizemos na Galeria Prime em Teresina, e hoje ela está lendo na igreja, falando. Aí teve uma pessoa que disse: professor, o que foi que você fez com fulana de tal? Que ela está tão conversante. Ela me disse que fez o curso de oratória com você. Eu quero fazer também. A outra fez por conta dela. Então, isso não tem preço. Você está promovendo... Contagiou, né? Contagiou. E isso é maravilhoso. A gente vê outras mulheres também se inspirando no nosso trabalho e fazendo arte, desenvolvendo a arte que é tão importante em todos os segmentos, sobretudo no cenário em que vivemos atualmente.
muito importante, né? Passando aqui para Tiago, cultura, porque o outro tema central vocês dois vão opinar, né, os seus pontos de vista, que é a educação. Tiago, como é que você enxerga a cultura na sua cidade, no seu trabalho, e a cultura como uma vivência para a sociedade também, tão importante quanto as artes, né? Porque a arte também está ligada à cultura. Sim, a cultura enriquece uma nação, um país, é muito importante para o desenvolvimento social, humano. Só que a cultura, ela assim, não é tão valorizada no nosso país e em muitos outros países, né, como deveria ser, né. É claro que a saúde e a educação tem o seu papel no fundamento de uma humanidade mais justa, né, mas a cultura também faz parte desse universo e merecia ter mais destaque, né. Eu sinto muita, assim, aqui igual no Brasil, né, no meu caso, escritor poeta, eu não sou valorizado. E tem muitos talentos aí escondidos nos quatro cantos do Brasil que tem, assim, tem um talento para escrever uma poesia, mas não, assim, vai procurar um órgão, um setor cultural, não tem, assim, não apoio. Recebe apoio, né? Não recebe o incentivo para desenvolver a sua cultura, a sua poesia, né? Exatamente. É uma pena no Brasil, né, isso acontecer, né? Tem países que a cultura é muito mais valorizada do que aqui, mas quem sabe um dia... Qual impacto que você teve do seu livro de poesias direcionado à cultura? Como você enxergou isso? Na verdade, eu lancei o livro As Regras Simples da Vida, é um livro de autoconhecimento, né? O livro de poesias eu vou lançar esse ano ainda. Mas eu já estou, assim, divulgando vídeo poesias, já tem um ano e meio nas redes sociais, e inclusive quem narra essas minhas poesias, né, que tem uma voz incrível, encantadora, é a minha amiga Bia Cafig, talentosa também, atriz, cantora de São Paulo. E a gente recebe muitos parabéns pelas nossas, né, videopoesias, e as pessoas agradecem, às vezes até muda a forma de pensar da pessoa lendo uma poesia, né? Então, a gente fica muito feliz com esse impacto que os livros, a literatura, as poesias podem fazer na vida das pessoas, transformar a vida das pessoas para melhor. Como vocês enxergam a educação dentro desse processo de desenvolvimento humano de todas as classes sociais, né? A gente está vivendo hoje, de certa forma, um retrocesso na educação, né? Avanços em pequenos aspectos, mas a gente percebe que isso é uma margem bem remota. Então, vocês que são ligados diretamente à educação, à cultura, né? Porque tudo está ligado, interligado, na verdade. Então, como é que vocês enxergam isso hoje? E, assim, qual a contribuição que vocês pensam para o futuro? O que é que vocês vão fazer? Ou se vocês acham que a gente vai ter tempos mais difíceis? Zilândia, pode começar. Certo. Olha, eu acho assim, que o nosso país ele tem um potencial imensurável nessa questão da educação, no tocante a grandes pesquisadores, a grandes estudantes, pessoas que têm um nível muito alto. Eu acho que se precisa mais um pouco de investimento na pesquisa, na cultura, como o Tiago colocou. Os países de primeiro mundo, eles valorizam muito essa questão cultural, o livro, o escritor, o poeta, o palestrante, porque, na realidade, falando assim, do meu trabalho em oratória, eu digo que é um trabalho fundamental, essencial, porque tudo nasce da oratória. Se eu vou negociar, eu preciso ter oratória para eu vender. Se eu for abordar o meu cliente, eu preciso saber a hora certa de abordá-lo, o direcionamento, o ritmo. Olha, se a música precisa de um ritmo, a fala também. Então, tudo tem
o seu momento certo. A oratória, ela te leva a caminhos fantásticos, porque não é apenas a arte de falar em público, não é apenas proferir um brilhante discurso, impressionar uma plateia, mas é, sobretudo, valorizar as pessoas, as instituições nas suas posições relativas, é valorizar, é buscar o autoconhecimento, é trabalhar a autoestima. Então, eu vou agora, tempo político, que os candidatos estão sofrendo essa questão, porque ao longo do tempo, né, foi praxe, aquela coisa do ombro a ombro, o palanque, o contato físico, e nós brasileiros que somos tão sociáveis, e gostamos de estar uns com os outros, e toda essa camaradagem. Então, a gente se vê, de repente, né, longe um do outro, é natural que a gente fique realmente apreensivo. Então, quero dizer assim, que a educação ela é fundamental em todos os segmentos, e se precisa investir mais na educação, aproveitar mais o potencial das pessoas, dos estudantes, dos doutores, dos cientistas, dos mestres, e claro, que se investe em educação no nosso país, não resta dúvida, mas eu acho que poderia avançar muito mais, porque o mundo ele só funciona se houver uma boa educação. Na realidade, a educação é o que impulsiona todas as coisas, as profissões, as direções. Não tem como a gente fazer qualquer coisa sem ter realmente essa base da educação, e que ela continue sempre, a gente cada dia tem que aprender algo novo, e está sempre aprendendo, ainda que a gente tenha passado por várias coisas, mas você vê uma abordagem diferente, uma colocação, uma ótica. Então, eu sou a favor... A gente sempre está aprendendo, né? Sempre aprendendo. E sou a favor que a educação seja vista assim, com muito carinho, porque todas as outras profissões, medicina, que também vem claro, o cientista, o astronauta, todos eles têm que passar por esse processo, ter uma base, vai construindo, até chegar no ápice ou na autorrealização. Isso mesmo. Tiago, como você enxerga a educação, né? A educação, ela transforma, ela modifica, melhora a vida das pessoas. Sem educação, a gente não consegue ser um ser humano brilhante, respeitador, ou próximo, né? E mais humano também. A educação, ela transforma o mundo, a sociedade, num mundo melhor. E uma educação inclusiva, né? Exatamente. A gente necessita de uma educação mais inclusiva. A educação, ela é a base de tudo, né? Com a educação, a gente consegue ter voos maiores na vida. Mas precisa melhorar muito essa questão no Brasil e em outros países, né? Investir mais na educação, na saúde. Assim, as escolas municipais, né? Ter mais incentivo do governo, com livros, palestras. Assim, acontece em algumas escolas isso ser realizado, mas nem todas, né? Principalmente algumas regiões. E a educação não ser vista como uma ameaça, né? E sim como um benefício para a sociedade, né? Hoje no Brasil, há muito tempo, né? A educação sempre foi vista como algo ameaçador, que não deveria ser, né? A educação que move. A educação que move o mundo. É só fazer uma pequena observação. Essa live está sendo transmitida pelo Facebook. Já tem alguns amigos aqui acompanhando a live. A Deb, boa noite, minha querida amiga. O Newton César, boa noite. A Maria do Carmo Santos. A Ivani Pilino. Nosso amigo Giovanni Trombini, lá da cidade de Descoberto. E já tem uma pergunta aqui, ó.
O Giovanni Trombini está perguntando a gente, Islândia, a salvação do país está na educação? Olha, já tem uma pergunta aí, né? O Tiago está fazendo a reprodução dela. Os internautas estão acompanhando aqui a nossa entrevista pelo YouTube e estão fazendo perguntas. A salvação do país está na educação, né? Porque é a base, como eu disse, né? É a base de tudo e merece ser mais investido na educação, porque a educação está ligada à cultura e a educação está ligada à saúde, é a base principal, o pilar principal para a gente ter um mundo mais justo e melhor. É a base de tudo, eu acho que Tiago. Precisa... Posso falar? Oi? Fique à vontade. Tá. Pode sim. Tá. Precisa-se mais investimentos para que as pessoas não precisem necessariamente pagarem escolas particulares, ela tem que ser mais inclusiva, proporcionar melhor qualidade, onde, assim, porque a nossa carga tributária no país, ela é muito alta, e para que a gente possa usufruir de uma melhor educação à saúde, a gente tem que buscar isso de forma privada. Mas seria interessante que realmente se valorizasse mais, sabe? Se investisse mais na educação, porque é a base de tudo, ela que move o mundo, ela que forma todas as profissões, e tudo tem que começar no pequeno tijolinho, aquele que vai aumentando e chegar ao prédio maior. É a base de tudo. Eu vejo a educação como a única saída para que a gente possa alçar novos voos. Não é verdade? Com pessoas, com profissionais. Uhum. Assim, a gente puxou esses 3 temas, né? Cultura, artes e educação para os 2. Então, por quê? Porque vocês receberam o prêmio máximo, né? Um prêmio internacional, que vocês passaram por um pente fino, tanto nos seus currículos éticos, moral, né? Sociedade, filantropia, né? Que é um prêmio que envolve um cunho solidário. Mas as pessoas não sabem quais os degraus que vocês percorreram para chegar até ali. Vocês até agora estão falando da vida profissional de vocês, né? O que é que vocês fazem, o que é que vocês atuam, mas quem é de fato o Tiago quando começou a sua trajetória, né? De onde ele veio para ser hoje um escritor reconhecido, premiado, né? Islândia, quem é Islândia? De onde veio para hoje ser reconhecida? Quais os degraus que ela correu, né? Porque às vezes a gente fala exatamente do título da gente, ó, tenho formação em tal área, mas antes da gente chegar ali e antes da gente chegar num prêmio internacional, que é o modo de dizer que são vocês, existiu toda uma trilha enorme, curricular mesmo de vocês. E aí acho que seria esse momento de vocês contar de onde vocês percorreram esse caminho, né? A vivência de vocês, né? Como pessoas, como cidadãos, se for ou não alunos de escola pública, por exemplo, né? Para poder hoje chegar e ser reconhecido internacionalmente. Então, a gente começa com o Tiago, ele vai contar toda essa trajetória nessa linha do tempo, na verdade. A gente costuma falar muito a respeito do lado profissional, né? Mas a gente tem nossa vida pessoal também, né? Que está ligada diretamente ao profissional, né? Exatamente. Eu sou aqui da cidade de Viçosa, Minas Gerais, é uma cidade universitária conhecida assim, mundialmente, né, pela Universidade Federal de Viçosa, que é uma das melhores do país e do mundo. Então, eu já vi de uma base educacional e cultural muito boa, né, de nascer nessa cidade. E desde criança eu sou muito ligado à poesia. Até o ensino médio, você estudou onde? Eu sempre estudei em escola municipal, pública, mas como eu falo todo mundo, né, isso independente a gente estuda em escola particular ou pública,
o seu caráter e a sua vontade de vencer na vida, independente da situação, das circunstâncias, né, que você está. E eu sou, assim, desde criança eu sempre gostei muito de poesias, literatura, tirava ótimas notas em redações nas escolas, e as professoras ficavam, assim, fascinantes, né, com uma nota, assim, tão novo, e desenvolver um assunto para minha idade, né, era muito, assim... Talentoso, né? Ela ficava abismada com o seu talento para a poesia. Eu costumo dizer para todo mundo, esse negócio que, eu nasci com dom. Ninguém nasce com dom de nada, porque quando você nasce, seu cérebro está vazio, você vai começar a receber informações do mundo inteiro, dos seus pais, né, que são os primeiros contatos que você tem. A gente fica talentoso com o tempo, né? Por exemplo, no final de semana eu pegava livros na escola que eu estudava, pegava livros de poesias, de conto, de fábulas, e passava o final de semana todo, feriado, férias, lendo. Então, ali eu comecei a ter o talento em escrever poesias, de tanto eu praticar, né? E com 9 anos de idade, eu coloquei como meta escrever um livro. E só realizei isso anos mais tarde, né? Eu lancei o livro As Regras Simples da Vida, como eu citei no começo da live. Mas, assim, agora falando da minha parte pessoal, eu acredito no mundo melhor, eu estou fazendo minha parte, tentando, assim, que as pessoas tenham uma visão diferente da vida, dos seus atos, né, tenham metas sociais. E você, assim, claro que você tem que ter meta pessoal, meta física, meta financeira, mas você tem que ter a meta social também. O que é a meta social? É você ajudar o próximo, né? Nem que seja com uma coisa pequena, assim. Não sei, às vezes tem uma senhora carregando um monte de bolsa nas ruas e você vai lá e ajuda ela, sabe? E todo mundo fazendo isso, né? É aquilo, né? Pequenas ações fazem a diferença, né? Você não precisa fazer algo muito grandioso, porque às vezes você não tem condições nem financeiras para você mesmo, mas essas pequenas ações diariamente fazem uma diferença no social no mundo inteiro, né? E eu acredito na mudança das pessoas, né? E através das minhas poesias, assim, falando das minhas poesias, né? As poesias minhas poesias falam muito sobre mim no momento que eu estou passando. Eu estou divulgando bastante nas redes sociais, inclusive a poesia que se chamou Uma Mensagem para o Mundo. Eu pedi a uma professora de espanhol para traduzir para mim, eu levei ela escrita no dia da premiação na Argentina, no sábado, 9 de novembro, inclusive foi o meu aniversário. Ela leu lá na frente, e tinha 150 pessoas, as pessoas bateram palma para mim, eu fiquei muito feliz e lisonjeado com aquelas palmas, sabe? E eu quis levar essa poesia escrita para lá em espanhol, lá na Argentina. Deixei em alguns comércios que a gente foi antes, né? O evento foi do dia 6 a 9 de novembro. Então, a gente chegou um dia antes lá, foi conhecer a cidade de São Rafael Mendonça, né, onde é a sede do evento ibero-americano, o Nevado Solidário de Ouro. Então, eu fui espalhando minhas poesias pelo mundo, pelo outro país, né? Nossos irmãos argentinos. E falar dessa premiação lá, assim, foi o aniversário que eu fiquei mais feliz, né? Receber uma premiação, ganhar na Argentina, que é muito bom, né? Não é, Islândia? E passar o aniversário internacionalmente, né? Nossa, isso aí, nem se eu viver 100 anos, eu vou ainda lembrar desse dia. Foi muito marcante na minha história, na minha vida. Eu vou levar esses dias sempre na minha memória, mente e coração. Tiago, a gente percebe que você aborda muito o cotidiano, né? Nas suas poesias, né? Quem teve a oportunidade de ler as suas poesias, lhe acompanha, lhe segue nas redes sociais, né? Como é que você se sente quando você está escrevendo essas poesias nesse momento assim? Porque você aborda tão profundamente o cotidiano que de certo modo, ele às vezes conta a história da gente, que a gente está passando ali naquele momento.
A gente se identifica muito. Eu escrevo poesia de acordo com o momento que a gente está passando. Aí, quando começou esse lance da pandemia, em março, né? No mesmo mês, eu já escrevi uma poesia que chama Um Minuto de Reflexão. Ou seja, a poesia, quem lê é um minuto, no qual a pessoa tem uma reflexão sobre a vida, sobre seus atos, que a pandemia ela pode ser um aviso, assim, do universo, né, para as pessoas terem compaixão, mais respeito, mais educação pelo próximo. Às vezes é um alerta para o mundo, para as pessoas modificarem, mudarem a sua vida, não ser, assim, deixar um pouco de lado os bens materiais e começar a ter metas sociais também, né? Que a gente aqui está de passagem nesse mundo e as pessoas têm que ser lembradas por aquela passagem, né? Não por ser uma pessoa ignorante, ou só pensa em si, não pensa nos outros. Então, minhas poesias são transformadoras, né? Quem lê sente que eu vivo e eu quero, de alguma forma, contribuir para um mundo melhor, uma sociedade melhor e mais justa. Suas poesias, ela nos traz uma reflexão, né? E a gente navega naquele universo, de certo modo, querendo melhorar ou refletir sobre aquilo que a gente está vivenciando no mundo, né? Então, isso é muito bom, essa reflexão cotidiana. Mas, Islândia, fala um pouquinho da sua trajetória, toda essa linha do tempo, né, para chegar a esse prêmio internacional, né, que é um prêmio glorioso, que gera o ápice de toda uma trajetória de uma profissional, né, e de uma mulher que, como eu bem falei, né, que ocupa um pontinho dentro de milhares de pontinhos distantes, né, com relação ao empoderamento feminino. Então, fala aqui para a gente, para todo mundo que está no Facebook, no YouTube, né? Então, está sendo transmitido simultaneamente, né? E, de certo modo, para o Brasil, né? Porque está na web, você está no Brasil e no mundo. É verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso amigo Trombini, que me entrevistou, sabe? Que está nos assistindo aí, uma pessoa fantástica também. Um abraço para a Irene Aleixo, que também cuida dos meus cabelos. Bem, Fábio, o caminho não é fácil, é espinhoso. Tem os momentos bons, os momentos difíceis, tem os sims, tem os nãos, que não são poucos. Mas, assim, eu aprendi uma coisa na vida e meu pai me deu muito essa força de levar a vida com leveza. Às vezes, se a gente chegasse com um problema para ele, um problema sério, e falava com ele, ele dizia, não, minha filha, isso é bobagem, amanhã tudo se resolve. Então, para mim, ouvir não, sim, era algo que eu sabia filtrar bem, absorver bem, saber, sabe, conduzir, entrar e sair numa boa. Então, minha pretensão, quando eu vim de Bom Jesus, minha cidade natal, são 647 quilômetros, eu queria fazer uma faculdade. Sempre gostei da comunicação, negócios, administração, empreendedorismo, sempre fui fascinada. Nunca gostei muito da área de saúde, medicina, tal, apesar de admirar muito, mas o que eu gostava sempre foi essa área. Então, eu disse, eu vou estudar. Primeiro ano que eu comecei a estudar, eu já tinha vontade de conseguir um trabalho para não depender dos meus pais. E tinha uma empresária que estudava comigo, ela disse, Islândia, você trabalha? Eu disse, não, você não queria trabalhar no RH da minha empresa porque você é bem desenvolta, você fala com muita naturalidade, lá a gente precisa de pessoas, sabe, para ministrar cursos, pessoas para proferir palestras. E daí, paralelamente, eu fui fazendo isso, trabalhando na empresa e estudando universidade. Fazia administração de empresas. Concluí meu curso já trabalhando. Aí, instituições como o SESC, Senac, todos me chamaram, eu fiz teste para a Universidade Estadual do Piauí, fui professora da Universidade Estadual do Piauí na área de comunicação verbal e oratória, a primeira mulher também nesse segmento.
E a gente foi, né, construindo a nossa história, a nossa trajetória. Tinha momentos bons, momentos difíceis, mas eu conseguia levar tudo assim, sabe? Com alegria, com entusiasmo. Eu me inscrevia em algumas coisas e terminava sendo selecionada, passei em concurso público, mas sem muitas preocupações de estar ali em cima do livro, do caderno. Não, eu fazia na esportiva, como eu também entrei no Ibero-Americano, não imaginava que ia chegar a premiação, seria a primeira mulher brasileira a receber esse prêmio internacional, mas eu sempre lutei, sempre fiz as coisas com muita responsabilidade, com brilho no olhar, com entusiasmo. Eu gostava de ver os resultados, ver as pessoas felizes, ver que as pessoas estavam absorvendo o que eu falava, e eu queria ver na prática se ela de fato aprendeu realmente. E assim foi a nossa vida, foi construindo. Mas teve, como eu te falei, né, as dificuldades, momentos difíceis, quando você vem do interior, para você se adaptar a uma capital, onde tudo é diferente. Lá você tem o hábito de conversar com as pessoas, ir à rua, ir à missa, e aí você chega e é mais fechado, as pessoas, a vida é bem mais corrida, todo mundo está no seu trabalho, no seu estudo, e aí a gente teve que pegar, vamos dizer, entrar nesse meio, né, inserir nesse meio da mesma forma, e aí a gente estranhou algumas coisas, mas aí depois a gente foi, né, se adaptando, e eu ainda tenho muito essa alma de interior, sabe? Quando eu chego no interior, eu gosto de sentar em rodada, conversar, bater papo, ir pro sítio, fazendas, eu dou maior valor a esse tipo de coisa. Então, tá no DNA. As raízes, né? As raízes é super importante. Não quero perder essa coisa que é tão gostoso, que dá tanto prazer, tanta felicidade. E a vida segue. A gente continua fazendo os nossos trabalhos, hoje com a dificuldade que nós estamos tendo da questão da pandemia. Então, estamos fazendo alguns trabalhos home office, via Zoom, reuniões, cursos, palestras com grupos, empresários, coaches, políticos, porque todos querem lograr êxito no seu trabalho, querem, né, como contatar o eleitor, contatar o cliente, vender o produto, vender o serviço, e a gente, como temos essas experiências, então a gente passa com muita alegria, muito entusiasmo no que fazemos. Isso é muito bom, né? A gente se destacar e construir uma trajetória de sucesso como vocês construíram, né? Então, isso prova que, mais um tópico, a educação, né? A educação é quem faz essa condução toda, né, de todos os seres humanos, né? Então, a educação tem que ser vista como um olhar muito benéfico, né? Islândia, eu fiz uma pergunta a Tiago e faço outra pergunta a você, né? Que eu sempre faço uns comentários, eu sempre gosto de dar uns pitacos, assim, no meio, até para poder dar uma dinâmica melhor. Como é que você se sente quando você está fazendo o seu trabalho, a sua causa? Você tem umas causas muito fortes, né? Que você atua. Como é que você se sente quando você está fazendo isso? Aquilo que move o seu DNA. Olha, é uma satisfação imensurável. Agora mesmo eu fui convidada para ingressar numa campanha mundial no combate ao novo coronavírus. Muito oriundo do meu trabalho, da premiação internacional ibero-americana, que me abriu as portas. Então a gente começa a ter essa visibilidade, as pessoas já nos convidam para participar. E assim, para mim está sendo uma satisfação imensa, porque a gente está tendo a oportunidade de usar a nossa vez, a nossa voz, para ajudar as pessoas, conscientizar essas pessoas da importância do distanciamento social, a importância das precauções necessárias, de usar tudo que nos é, vamos dizer, conveniente nesse momento, porque nós não temos vacina, não tem remédio. Então, a gente tem que buscar todos os artifícios que, de fato, vai nos proporcionar uma melhor condição de vida nesse momento. Então, nesses congressos e esses países, chegam várias
vamos dizer, sugestões, e a gente encaminha para as pessoas responsáveis, as pessoas competentes, as autoridades. Eu até falei na entrevista anterior, assim, com o Trombini, que às vezes as pessoas nos mandam modelos de respiradores práticos, que são confeccionados no país, no Nordeste, com preços acessíveis. Então, a gente manda para as autoridades através de direct, e-mail. Nós não temos receio de poder, né, ajudar as pessoas da melhor maneira possível, que está a nosso alcance, porque é uma credibilidade que a gente recebe, uma confiança, e as pessoas confiam plenamente, e a gente quer corresponder à altura daquilo que a gente propôs a todas as pessoas e toda a humanidade. Então, a gente já fez vários trabalhos, o Tiago sabe que o Ibero-Americano também, ele é solidário, ele recolhe alimentos, entrega às pessoas carentes, às famílias, a gente vai na aldeia, faz uma doação para os indígenas, através de trabalhos e conscientização também, quando a delegação ibero-americana esteve no Brasil, fizeram benefícios, né, o poder público, na aldeia, exatamente por quê? Porque pessoas que têm um nome, o nome internacional, estão ali colocadas, e vai dar um certo respaldo a essas pessoas, uma certa visibilidade. Então, sabe, Fábio Júnior, não tem preço. Todas as coisas que a gente participa. Participei também de um congresso cultural do Parlamento Cultural Intercontinental, onde teve várias autoridades, conferencistas nacionais, mundiais, fantásticos, de uma vivência, de uma experiência que a gente, perto deles, somos crianças, mas que a gente aprende, a troca de informações, a gente sai muito renovado, muito amadurecido, e é realmente algo espetacular que nós não imaginávamos que chegaríamos a tanto, mas Deus tinha esse propósito e a gente abraça e agradece. Eu digo que eu não tenho mais o que pedir nada a Deus, só agradecer por tudo que Ele tem me proporcionado como pessoa, como profissional, e todo esse orgulho e que a gente exalta, não é maiores vaidades ou pretensões, mas é, sobretudo, você usar esse nome para ajudar as pessoas, viabilizar talentos, desenvolver trabalhos solidários, relevantes, que realmente constroem, edificam. Isso é reconhecido, né, de uma trajetória. Exatamente. A gente precisa ser reconhecido, é um combustível, né? O reconhecimento é um combustível, que é diferente de bajulação, né? A pessoa, quando é bajulada, a maioria das vezes não tem nenhum mérito para aquilo que está sendo envaidecido, né? Quando vem um reconhecimento é porque vem essa trajetória que vocês estão aí, né? Vocês estão hoje nessa trajetória. Então, isso é um reconhecimento. Isso faz com que a gente multiplique melhor, a gente dissemine. Foi um trabalho construído, né? Um trabalho de formiguinha ao longo do tempo. Sólido, sem ter uma influência, vamos dizer, política, né? De indicar seu nome. Não, foi algo construído, que a gente foi lá, buscou, lutou, teve suor, sangue, lágrimas, mas conseguimos, graças a Deus, né? Eu tenho uma pergunta, porque Tiago, uma pergunta, porque quando a gente está se destacando, né, hoje, falando no jargão, né, a pegada é ser influencer, né? Influência digital, né? Você se considera pessoas influenciadoras, os influencers digitais, né? Porque, normalmente, a gente, quando atinge uma trajetória acadêmica, a gente diz que é formador de opinião. Mas a gente percebe que hoje vocês estão muito na mídia, muito em destaque, em vários portais, né, Tiago? E Islândia. Então, vocês se consideram, para vocês, hoje, pessoas que influenciam digitalmente? Sim, eu tenho... Tiago. Deixa o Tiago falar, eu já falei muito. Vai. Só mandar um abraço aqui para o
mais espectadores estão aqui na live pelo YouTube acompanhando. A Cidinha do CRAS, obrigado, boa noite. A TV News. Um abraço. O Rick um lá de TV News. O Rick de Buenos Aires e a Cristina Leão, que estão vendo a nossa transmissão, mandando um abraço, um alô para todos aqui. Muito obrigado. Obrigada pela audiência. Muito obrigado, pessoal, todos que estão aí nessa transmissão simultânea, Facebook e YouTube. Exatamente. Eu me considero, assim, a pergunta que você fez, né, se eu influencia as pessoas, né, no modo digital, acredito que sim, porque a internet está aí para divulgar nosso talento, nosso trabalho, e, assim, a gente ter mais contato, não pessoalmente, que é difícil, né, mas pelas redes sociais as pessoas conhecem nosso trabalho, elogiam, e às vezes, né, quer contratar a gente para ir na cidade delas, palestrar, participar de entrevistas na TV, na rádio. É muito legal, essa era digital está sendo muito importante para os artistas independentes destacarem seu talento, né? Então, tem muitos artistas que destacaram nas redes sociais, aí a própria mídia tradicional, que é a rádio e TV, vai lá e convida um músico, um artista, enfim, de várias artes, né? Teatro, cinema, música, dança. A democratização, né? Ficou muito importante, né? Essa democratização, né? É muito gostoso hoje. Até outro dia eu estava falando com meus amigos, né? Assim, por exemplo, se eu tivesse com a mesma idade que eu tenho hoje, na década de 80, lançasse um livro, eu ia vender pouquíssimo, só para os amigos próximos, porque não tinha internet. No caso, uma editora tinha que entrar em contato comigo, que é um trabalho muito difícil disso acontecer, né? Eles podem até pegar o seu material, estudar, analisar. Mas, graças a Deus, hoje tem internet, e graças à internet e o público que confia no nosso talento, no nosso trabalho, a gente está começando a ganhar destaque em revistas, sites, até essa transmissão aqui. A era digital é incrível, né? E só vai melhorar daqui para frente. Coisas que mudam na vida, né? A área da medicina, que vai evoluir, a área de meio ambiente e a área digital, né? Que é os meios de comunicação, internet, celular. Então, hoje em dia é difícil viver sem essas fontes, né? É muito difícil você ver alguém que não tem um celular, não tem um notebook, não tem acesso à internet, né? E eu acredito que a internet ela ganha muito força, está ganhando mais força do que a televisão e a rádio, que também são fontes bobas, assim, né, que fazem parte do passado, mas eu acredito que a área digital ela sempre vai melhorar e novos talentos vão surgir daqui para frente, vão se destacar. Com certeza. Então, Islândia, você se considera uma influência digital, né, nessa área aí, tão tecnológica que o mundo está vivendo hoje? Sim, porque a gente, como o Thiago bem colocou, né, a gente usa essas mídias e a mídia te promove, tem toda essa facilidade hoje, esse intercâmbio, essa globalização. Eu fiz um vídeo inocente no início da minha carreira, assim, antes de lançar o meu canal no YouTube, eu estava lançando o canal. Aí eu fiz um vídeo, assim, convidando as pessoas para participar do curso Perdendo o Medo de Falar em Público. Aí teve um artista que achou muito interessante esse vídeo, a Luísa Posse, e ela curtiu e tudo. E aí quando eu pensei que não, tinham vários artistas que tinham curtido, assim, algo involuntário, eu só disse assim, gente, vamos participar do curso Perdendo o Medo de Falar em Público, que você vai fazer o que quiser com a sua voz, inclusive pode impostar aí a marrom, por exemplo. Aí eu disse, vai tentar se esconder coração, vai doer, seja volta de mim. E pode fazer a Elba lá da tua terra, ó. Tá te querendo, tá fingindo que não tá, coração batendo e tá fingindo que não
Tá te querendo. Aí eu fiz a Elba e fiz mais uma. Então o negócio pegou, viralizou. Então, essas coisas, você faz assim, involuntário e sem maiores pretensões e acontecem. E aí, com o canal no YouTube, a gente continua, né, influenciando, inspirando pessoas, nos seguindo, e tem o Instagram, e tem o Facebook, são várias, WhatsApp, todos eles são ferramentas e aplicativos importantíssimos para a nossa carreira, sobretudo nós que somos profissionais, né, independentes, como o Thiago bem colocou. Só mandar um abraço aqui para o José de Arimaté, que está assistindo a live, e a Neuza Costa, lá do Rio de Janeiro. Um abraço, Arimateia. Sim, a Neuza Costa, ela já até atuou nas novelas da Globo, em alguns personagens. Parabéns pelo seu trabalho no teatro também. Mas só complementar aqui, né? Graças à era digital, à tecnologia, que eu ganhei meu prêmio na Argentina, né? Porque se não tivesse a internet, o Facebook, como é que eu ia postar as minhas vídeos de poesias lá, traduzidas em espanhol e em inglês? E aí a organização do evento não ia descobrir meu talento, meu trabalho, né? E graças à era digital, esse ano também, eu estou concorrendo ao um dos melhores poetas do mundo, né? Eu estou na segunda fase, eu passei para a segunda fase do evento. E foi baseado no mesmo, igual o evento Ibero-Americana-Argentina, né? A Organização Mundial... Sem querer, Tiago acompanhou o ritmo do pensamento dele, chamado futuro, né? Exatamente. Sem querer, ele conduziu, Islândia. E os internautas. Próximo tópico, futuro, né? Exatamente. Mas complementando esse prêmio mundial, né, eu também fui selecionado, um membro da organização viu que eu estava divulgando nas redes sociais, canal no YouTube, enfim, Instagram. Também fui selecionado para a primeira etapa. Na primeira etapa foram 793 poetas. E cada poeta tinha que enviar 2 poesias. Uma na sua língua tradicional, original, e 2 em inglês. Eu enviei, e graças a Deus, né, meu talento e dedicação, eu fui para a segunda etapa do concurso mundial de poetas, organizado lá na Europa. E se Deus quiser, quem sabe chegar na quinta etapa, já ficar entre os 10 melhores do mundo e receber essa premiação ano que vem em algum país lá da Europa que ainda não foi definido, né? Sonhar não custa, né? A gente tem potencial e faz parte a gente ter sonhos e metas, né? O sonho você precisa... É igual uma pedra, né? Você precisa lapidá-la todo dia, tendo metas diárias, semanais, mensais, anuais, e essa pedra lapidada, ela vai virar ouro, né? Que são as suas conquistas pessoais e profissionais. Esperança sempre, né? Essa esperança é o que nos mantém vivo, né? Então, quando a esperança morre dentro da gente deixa de existir mesmo vivo. Né? Então, eu sempre gosto de ter uma esperança em tudo, em dias melhores, em novas oportunidades. Então, isso é muito importante. Islândia, futuro. E aí, conta pra gente o futuro. Futuro? A gente... que você está pensando? Sim. Olha, meu futuro, a gente pensa muitas coisas lá na frente, vislumbra, e já existem, né, algumas coisas em andamento. Por exemplo, a gente tem um curso fechado no IFE, que é um instituto federal aqui no Piauí, nos cursos de comunicação verbal e oratória. Temos treinamentos com grupos políticos, como abordar o eleitor, como fazer um discurso que encanta, toda aquela coisa do que o distanciamento social está trazendo e que a gente possa viabilizar de alguma forma para facilitar essa relação, né?
político e o eleitor. Temos também já previsto um grande encontro no México, onde eu vou receber também a maior honraria do Parlamento Cultural Intercontinental. Estou muito feliz. E são, assim, metas que a gente vem, como você mesmo, o Thiago mesmo colocou, construindo ao longo da carreira, buscando, melhorando, aprimorando, aprendendo cada dia. Por exemplo, nessa campanha agora dos jovens latino-americanos, eu tinha que fazer várias mensagens em inglês, espanhol, português. Vou dizer só umas duas rapidinho aqui, porque, né? Por exemplo, o espanhol eu tinha que falar assim, Olá, mi nombre es Islândia Piauilino, sou um hablante brasileño e youtuber. Show! Aí fazer a linguagem surdo e mudo também. Show, me quedo em casa. Vos, querate em casa. Então, espanhol. Inglês já tinha que ser diferente. Hello, my name is Islândia. I am a Brazilian speaker and YouTuber. I am at home. Together we will fight the new coronavirus. Então, foram várias coisas e eu, sabe, estou na campanha aí com tudo, muito feliz. Se desafiou. Oi? Não entendi. Se desafiou. Você se desafiou, né? Sempre, sempre. Eu gosto de desafio. O Trombini sorriu muito de mim, porque a gente falou muita coisa, porque foi bem grande a nossa entrevista, e eu falei que gostava de coisa difícil, coisas desafiadoras, desde criança. Eu sempre gostei, que eu vou falar para vocês uma outra oportunidade, tá certo? Que não vai faltar a oportunidade da gente, né, bater esse papo gostoso que nós estamos batendo hoje. E assim, a gente pede muito a Deus que esse momento que a gente está vivendo passe, e que a gente possa refletir em tudo isso, sermos melhores pessoas, melhores seres humanos, pessoas mais solidárias, mais humanas, que toda a vaidade que nós vivemos até hoje, que não acabe, mas que não seja a coisa primordial na nossa vida, que a gente muito narcisismo, né? Isso, menos exatamente. Narcisismo, né? Isso. Que a gente Vocês possa... estão tão afinados. Vocês acabaram de entrar, Islândia, no próximo tópico. O mundo pós-pandemia. Né? Olha tá aí. Vendo? Não me adiantei. Até parece que foi combinado, né? E a gente não combinou. Nada. Nós não esperávamos nenhuma dessas perguntas, né, Thiago? Podia imaginar alguma, mas não nenhuma especificamente, assim. Assim, no improviso, na hora, né? Esse negócio de combinado não fica legal, né? Até porque é um papo descontraído, né? Onde a gente está bem à vontade, nada de formalidade. É muito bom. Todo mundo em casa. Sim. Em casa, tranquilo, né? Apreciando mais um pouco a família, valorizando os nossos cantinhos que a gente outrora não tínhamos tempo para ver e hoje a gente tem. Mas vamos lá. Tiago, mundo pós-pandemia, né? Vocês falaram do futuro de vocês, né? E Tiago agora fala o que é que ele acha do mundo pós-pandemia. Grandes transformações vão ocorrer após a pandemia. Inclusive, eu fiz uma poesia citando sobre a pós-pandemia, né? Eu acredito que as pessoas assim, vão ter uma consciência maior sobre seus atos, sobre suas vidas, vão ser pessoas mais... Diz um trechinho pra gente. Então, assim, eu tenho bastante poesias, mas gravar... Só um pedacinho. Sabe de qual não? Essa? Um pedacinho dessa? Não sei. Eu posso até abrir o meu Word aqui e digitar e ler. Mas, assim, gravar... porque são tantas poesias, né? Engraçado que a gente consegue gravar várias músicas de cabeça, mas uma poesia, um texto grande, é difícil, né? O processo. Né? Mas... Pois você vai ficar devendo
agora para a mensagem final. Na mensagem final é o tempo que Islândia fala e você prepara a sua mensagem final, você diz um trechinho de uma poesia sua. Pode ser? Eu vou abrir aqui no Word e vou ler uma poesia minha. Mas eu acredito que vai ter uma grande transformação no mundo após a pandemia. As pessoas vão estar, assim, mais... vão querer ajudar o próximo, vão ter metas sociais, vão deixar de ser um pouco egoístas, arrogantes, materialistas. Eu acho que vai mudar a vida de muitas pessoas. Essa pandemia, ela está servindo como um aviso para a humanidade ter metas sociais, né? Ser mais amigo, ter mais amor ao próximo, ter educação, respeito. A palavra perdão é a chave também do sucesso, né? Quando você perdoa alguém, seu coração fica mais livre. Gratidão, né? Gratidão. As pessoas não sabem agradecer. Muita gente recebe as coisas no dia a dia e não agradece por aquilo, né? Agradecer a vida, né? Tudo que você tem, sua casa, sua alimentação, seu trabalho. Por exemplo, quando você reclama, você está clamando 2 vezes, né? E o negativismo, ele tem uma força muito maior do que a gratidão, sabe? Por exemplo, se alguém fala um palavrão, a pessoa tem que falar pelo menos 100 palavras bonitas para neutralizar aquele palavrão. Então, o negativismo ele é muito forte, né? E a tendência das pessoas é ir para o lado negativo, né? Abrindo jornais de manhã, TV falando de tragédia, né? E eu já gosto das coisas boas. Né? Eu não gosto que as pessoas ficam falando... Canaliza muito as notícias ruins, né? Na verdade, isso atrai muito o público, né? Então, dá audiência. Se quase ninguém assistisse canais que falam de tragédia no dia a dia, o programa saía fora do ar, né? Mas, infelizmente, muita gente que gosta de ver notícias ruins, né? Eu amo notícias boas, né? Desde criança, eu sou apaixonado em receber notícias boas, né? Por exemplo, se minha amiga Islândia ganha um prêmio, ela me fala no WhatsApp, eu fico muito feliz por ela, é como se eu tivesse ganhado um prêmio para mim, sabe? Eu gosto disso, ter essa energia boa, o universo conspirando a favor, ajudando o próximo, né? E as pessoas falam que eu tenho sorte. Você fica feliz com o sucesso do outro. Exatamente. Aí fica feliz com o sucesso do outro, né? Isso. Aí as pessoas falam que eu tenho sorte. Você sempre está ganhando prêmios. Isso é sorte. Que sorte nada, é muito trabalho e dedicação. E quando eu ajudo o próximo, né, o universo conspira ao meu favor. Não necessariamente aquela pessoa vai me ajudar, mas pode ser uma outra pessoa que eu vou conhecer no futuro. Enfim, né? As pessoas deveriam ler mais livros e saber que o universo, a gente é o centro do universo, né? Por exemplo, se você pegar a palavra Deus, aí no meio da palavra tem a palavra eu. Você é o centro do universo. Tudo que você fala, diz, vê, ouve, você vai atrair na mesma magnitude. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Por isso que eu não gosto de falar gíria, palavrão, falar notícia ruim, porque eu não quero atrair essas coisas boas, ruins para minha vida, né? E, assim, depois que eu li o livro do Lauro Trevisan, né, O Poder Infinito da Sua Mente, esse livro foi lançado em 1981, eu nem era nascido. Nossa, aquilo ali assim, era uma coisa que eu já percebia desde criança, né? Tudo que eu fazia de bom eu atraía na mesma magnitude. E quando alguém reclamava, fazia alguma maldade com alguém, eu via que a pessoa era, tipo, penalizada por aquilo, né? Mas as pessoas têm que agradecer, ajudar o próximo e deixar seu legado, né? Ser lembrado pelas suas boas ações, né? Não porque alguém que faz uma maldade, quando parte dessa para o melhor, ninguém vai sentir saudade, né? Verdade, Tiago. Enquanto você se prepara aí para dizer uma poesia sua, você escolhe. Islândia diz a mensagem dela final, né? Que é esse momento que a gente está encerrando já faz mais de 1 hora e 19 minutos e 30 segundos, que a gente está aqui nesse bate-papo super gostoso, super descontraído, eu me enchendo de pitaco, né? Aqui
a gente representa o portal que está em São Paulo, né? Mas eu sou pernambucano, né? Até pelo sotaque, eu acho que vocês estão percebendo, né? E a gente aqui dando pitaco, né? De uma forma global, né? E discutindo e falando de reconhecimento de pessoas e também discutindo sobre temas do dia a dia, do cotidiano, né? Influenciando a opinião pública a refletir sobre o que é que está acontecendo nesse mundo da gente. Então, Islândia, sua mensagem final, fica à vontade. Certo. Antes, eu queria mandar um abraço para o meu irmão que está fazendo aniversário hoje, o cantor e compositor Netinho Tony, ele é autor da música Raízes, que foi sucesso nos anos 80, 90. Hoje é um hino na internet, depois vocês conheçam, onde ele fala da questão das mazelas sociais, né, denuncia também a luta, né, contra o racismo no país. É uma letra lindíssima, Raízes, e está na plataforma. E hoje ele está fazendo aniversário, é uma grande pessoa também, ele é muito sensível às causas sociais, ele é autor do hino da cidade de Bom Jesus, é o autor do hino Banco do Brasil, 30 anos, né, de Banco do Brasil. É uma pessoa que tem uma inspiração sensacional, é um gênio, né? Então, quero mandar um super beijo para ele. Bem, Fábio, tudo que o Tiago colocou aí realmente é muito importante, é relevante, porque a pandemia, ela trouxe muitas dificuldades, transtornos, né, para a humanidade, mas que a gente também possa aprender muita coisa, refletir na vida, valorizar as coisas simples da vida, valorizar a família, os amigos verdadeiros, porque nós estávamos tão envolvidos com a questão da ascensão social, o poder, a fama, o dinheiro, e as coisas simples, elas estavam, sabe, à deriva, ou a gente não via, não apreciava mais a lua, as estrelas, e hoje a gente consegue ver, hoje a gente tem tempo, talvez de forma forçada, que isso aconteceu para que nós, né, pensássemos e refletíssemos. E eu espero sinceramente que a gente se torne melhor, como pessoas, como seres humanos, como cidadãos, que valorizemos mais a vida, porque hoje a gente está lutando pela vida, né? Pela saúde. Nós não estamos nos importando se a gente não está trabalhando, se fechamos o nosso estabelecimento, a nossa empresa, porque a gente quer se preservar, quer preservar a vida das outras pessoas, não quer espalhar o vírus. E eu quero que as pessoas continuem, sabe, pensando dessa forma. A pandemia não acabou, se a gente tenha que retomar as nossas atividades, o nosso trabalho, cumprindo o distanciamento social, as precauções necessárias, lavar as mãos, higienizar periodicamente, não achar que as coisas estão normais, porque a gente viu algumas aglomerações e festas desnecessárias que a gente não sabe o que é aquilo, né? Se é para desafiar, se é birra, se é ignorância, a gente não entende como é que pessoas civilizadas, entre aspas, agem dessa forma. Tem vários links. Isso é muito preocupante. Não há necessidade disso, há necessidade da gente, sabe, pensar que tem muitos que estão em casa isolados, querendo sair, querendo ir às compras, querendo trabalhar, passando necessidade, sabe, alguns sofrendo até mesmo por depressão em casa, outros não têm um lar, estão pagando aluguel, estão sendo despejados. Há uma série de coisas que esse Brasil é muito grande, nós não temos como mensurar o sofrimento das pessoas no nosso país, imagine, né, no mundo. Mas eu espero sinceramente em Deus, sabe, que as pessoas possam mudar seu modo de pensar, seu direcionamento, que a gente seja mais humanos, mais solidários, mais dignos, nos mais voltar vivos, um pouco, né? mais vivos, nos voltar mais para as coisas divinas, e ver que nós não somos nada, né? Que esse vírus tão pequeno e invisível está causando um terror. Nós estamos numa guerra que vai sobreviver exatamente àqueles que têm um pouco de sensatez,
E nem mesmo esses estão imunes, né? Todos estão aí à deriva, infelizmente. Mas eu espero em Deus que saia logo uma vacina, que a gente possa retomar as nossas atividades com segurança, poder abraçar a nossa família. Muitos que a gente, há um bom tempo, há 100 dias, não vê, né? E é muito difícil, mas eu acredito que o homem, ele é capaz, se ele quiser, porque se os animais são, né, o cachorro, ele mostra toda a sua fidelidade e o seu amor pelo homem, por que a gente não pode fazer isso, né? Então, cabe uma reflexão muito ampla, sabe, muito grande, mas nós vamos vencer, vamos passar, se Deus quiser, ilesos de tudo isso. Com certeza. Zwândia, muito obrigado. Foi um prazer ter entrevistado você, um prazer ter recebido o convite de vocês para a gente fazer essa interação, né? E sempre é um momento de reflexão, é um momento de aprendizagem. Eu acredito que a gente inicia um novo marco na vida da gente, né? Porque cada coisa boa que ocorre mexe com a gente, transforma a gente, né? Deixa a gente de uma outra forma, né? E aí eu vou passar a bola aqui para o Tiago, ele vai finalizar com seu trecho da poesia. Não sei se ele selecionou uma toda, se foi só um trechinho, mas aí fica à vontade, Tiago, foi um prazer, viu, ter conduzido, né, essa entrevista, né, dessa forma tão gostosa, né? O tempo passou que a gente nem sentiu. A gente que agradece, né? Que agradece, né, Tiago? Essa entrevista maravilhosa com uma pessoa, meu conterrâneo, nordestino. É maravilhoso esse encontro, porque é um encontro de almas, né, de pessoas que amam verdadeiramente, pessoas que estão aqui para deixar um legado, para cumprir uma missão, não é só visando a parte, né, do lucro, do dinheiro, do poder, da fama, e essas coisas são encantadoras. Eu agradeço, um beijo no seu coração, tá? Tudo de bom, como eu também desejo para o Tiago, porque Tiago é um amigo, um irmão de fé, camarada, já de longas datas, e que a nossa amizade perdure para sempre, né, Tiago? Sim, com certeza. Obrigado pelas palavras, Islândia. Você também é uma pessoa incrível, capacitada, né? Parabéns pelo prêmio na Argentina ano passado, né? Parabéns para nós, né? Mandar um alô também para o Jefferson Kim, que foi outro representante do Brasil, que ganhou na categoria dele, né? Ator, modelo. E obrigado a todos que acompanharam a nossa live pelo YouTube. Também estava tendo essa transmissão simultânea pelo Facebook. E muito obrigado ao professor, nosso amigo Fábio Júnior, por nos entrevistar, né? Uma pessoa talentosa, competente, sábio, e mandar uma mensagem final, né? Que para as pessoas acreditem nos seus sonhos, acreditem na sua capacidade, faça o bem, evite o mal e seja a melhor pessoa que você é. Pode ser para você mesmo e para os outros. E eu escolhi uma poesia aqui. Essa poesia ela foi declamada, recitada lá na Argentina, no dia 9 de novembro, no dia do meu aniversário. Eu estava na mesa, a Islândia e outros premiados, e do meu lado esquerdo estava uma cantora lírica, né? Aí eu pedi ela para ler, eu levei impresso, né, essa poesia, Uma Mensagem para o Mundo, em espanhol, e mostrei para ela gostou muito e comunicou ao presidente, organizador do evento Rulo, se ela poderia narrar aquela poesia, né? Inclusive a Islândia presenciou e eu fiquei muito feliz quando ela recitou a poesia. Muitas pessoas ficaram de pé, depois foram me dar os parabéns pessoalmente,
E essa mensagem, essa poesia eu levei 4 dias para fazer, porque eu quis, assim, fazer ela para o mundo inteiro, e eu vou lê-la, recitá-la aqui. O nome da poesia é Uma Mensagem para o Mundo. Vim de um lugar desconhecido, para habitar nesse mundo chamado planeta Terra. A vida é tudo que eu tenho, e logo saio desse abrigo materno para ir ao encontro da primeira luz. Vejo pessoas estranhas. Eu começo a chorar, mas mesmo assim elas sorriem para mim quando me veem chegar. O tempo passa e eu ainda estou descobrindo meus amores, momentos, minhas dores, crenças, tristezas, alegrias e finalidade humana. Há pessoas que nascem para brilhar muito como estrelas e outras estão morrendo literalmente por dentro, quando não acreditam em seus sonhos ou simplesmente pelo fato de desconhecerem a razão por estar aqui. Uns estão somente de passagem, quando não sabem o sentido da vida, e outros são como uma fonte de energia evolucionária, cheias de boas histórias para contar e atos que ficarão para a posteridade. Antes de partir, quero deixar uma mensagem para ti. Seja a luz da sabedoria e do amor no caminho dos seres vivos. Seja humilde e sagaz. Seja sempre melhor e nunca o melhor. Seja sábio para entender que tudo tem seu propósito e acontece por um motivo e razão. A vida é um ciclo, que não sabemos quando vai terminar. A vida é um presente divino. Acumule mais riquezas no céu do que na terra, pois mais cedo ou mais tarde você prestará conta final no seu livro dos dias terrestre para quem a concedeu. Muito bem, Tiago. Parabéns. Muito obrigado. Então, gente... Essa poesia, essa poesia que me levou ao concurso mundial de poetas, que eu coloquei ela também nas redes sociais, em inglês. A Organização Mundial de Poetas entrou em contato comigo pelo e-mail. Eu tive que traduzir, né, que está tudo em inglês lá. Então, assim, eu acredito nos meus sonhos, na minha capacidade, mas, assim, eu estou colhendo os frutos desde os 9 anos de idade, né? O sucesso não ocorre por acaso, é um fruto de muito trabalho, dedicação, e a gente pode buscar voos maiores, né? Tendo mais respeito pelo próximo e humildade, né? Que a gente consegue chegar muito mais longe que a gente possa, né? Então, muito obrigado a todos que acompanharam a live, obrigado à Islândia, minha amiga, obrigado ao professor Fábio Júnior pela entrevista, e se Deus quiser, numa próxima, a gente estará novamente se interagindo pelas redes sociais. Vou ficando por aqui, muito obrigado. Com certeza. Muito obrigado também. Que tenha mais Até mais, tchau. Sabedoria e paz no mundo inteiro. Namastê.